Bom dia pessoal, meu nome é Yuri. Eu sou um jovem brasileiro que quer um futuro melhor para o Brasil e tem gente que também queria um futuro melhor para o seu país em outros tempos, e inclusive escreveu livro. E eu sei que pouca gente tem tempo para ficar lendo, para ficar estudando, na vida tão corrida do jeito que tá para todo mundo. E como eu estava lendo um livro que eu achei muito interessante, o livro é O Estado e a Revolução, do Lenin. Esse aqui eu consegui comprar na Expressão Popular, ganhei de aniversário. O livro é dividido em 5 capítulos e alguns dos capítulos são divididos também em numerações. É tudo bem didático e eu vou tentar ir explicando aqui. De início eu já quero deixar claro que eu não sei apresentar assim, eu vou tentar ser o mais didático possível. O vídeo vai ter alguns cortes, igual esse que aconteceu agora, porque para evitar de eu ficar lendo, porque eu fiz o resumo escrito, eu fiz de verdade, cara, eu fiz mesmo, fiz um resumo aqui, só que fiz um resumo do que eu considerei essencial do texto, só que ficou bem grande, ficou com 10 páginas. Esse aqui é o Jorel, muito doido, bebedor de xixi, lambedor de cu. Então, o livro é dividido em 5 capítulos e eu vou explicando como ele foi desenvolvendo e depois vocês deixam no comentário se gostou, o que discorda, como a gente... a intenção é fazer disso um debate para a gente construir um Brasil melhor, porque o futuro vai chegar e se a gente não fizer nada, a tendência é piorar, já que, como eu vou explicar de acordo com ele, que é melhor do que eu dar minha opinião, a gente está muito fodido, presta atenção. Para o Lenin, o Estado é o produto do antagonismo inconciliável das classes. O Estado não é uma força imposta do além, nem a representação da razão da sociedade. É apenas o produto da sociedade no desenvolvimento daquele momento histórico da sociedade. Porque uma classe que tem interesse oposto de outra vai entrar em conflito. O Estado age exatamente nesse momento, uma forma de tentar evitar o conflito. Tentando evitar o conflito, eles criam essa máquina estatal que é composto, por exemplo, pela força policial de repressão. Essa força que parece estar acima da sociedade e que tem uma autoridade para ditar, não importa o que for, ela vai fazer ser cumprida a ordem do Estado. Ou seja, então, aonde não tem conciliação, o Estado aparece. Ele vai lá e faz a regulamentação. Se a conciliação fosse possível, não ia precisar do Estado. O Estado, então, é um órgão de dominação de classe e submissão. Quem tem o Estado, quem domina o Estado, faz a sociedade viver de acordo com as vontades da classe que está dominando. Ou seja, então, o Estado ele se faz presente pela força para amortecer essa colisão das classes que têm interesses opostos, para evitar que ela se devorasse, que acontecesse uma guerra, acontece o Estado. Ele entra com a burocracia, com as formas de dominação ideológicas e principalmente também com a repressão policial. Esse é o ponto 1, então, o que é o Estado? Ou seja, um órgão de dominação e submissão de uma classe por outra. Agora eu vou falar o ponto 2, como esse Estado se mantém. Bom, as Forças Armadas, num patamar superior ao de qualquer outra pessoa da população, é fundamental para o Estado burguês continuar a sua forma de dominação. Nós somos 200 milhões de população. Se todo mundo tiver arma e conhecimento dessa dominação, conhecimento da exploração e conhecimento dos roubos, dos grandes empresários, dos latifundiários que têm tanta terra, o que ia acontecer? Não ia ter necessidade de ter polícia, todo mundo tem arma, ia resolver que os burgueses provavelmente iam ser mortos pela revolta popular. Então, já que é impossível na sociedade dividida por classes a população está espontaneamente armada, porque isso seria ruim para a burguesia, eles fazem sempre isso. Tem uma polícia forte, um exército forte que vai garantir as estruturas de dominação vão manter a mesma. E com isso é muito importante manter as prisões para prender pobre, prender preto, no nosso caso, independente, a gente arranja uma desculpa, por exemplo, hoje em dia a gente prende muito com guerra às drogas, mas a gente sabe que guerra às drogas é só uma desculpa para prender
pobre e preto, porque os grandes senadores, inclusive o presidente no avião dele tinha 39 quilos de cocaína, por exemplo. Então, eles estão para matar preto e pobre, para manter a dominação. Então, esses homens armados, destacados, as prisões, todo tipo do aparato coercitivo, é assim que eles vão se mantendo no poder. Porque de onde vem essa necessidade de ter homem superior, como se fosse um ser humano acima de um ser humano normal, como todo mundo? Qual que é a necessidade de ter esse aparato coercitivo? Então, toda revolução, quando toma o poder, acaba descobrindo essa guerra civil que é sempre mascarada pelo Estado dominante. Quando consegue armar a população, sempre acontece uma revolução, alguma coisa, porque o Estado existe para esmagar a classe. Quando a classe que está sendo esmagada consegue se armar, ela quer derrubar o Estado. Então, assim que o poder popular conseguir organizar sua revolução, haverá também necessidade desse aparato coercitivo contra a classe que a gente vai precisar lutar contra. Como é que eles fazem para manter esse poder público acima da sociedade civil? São necessários impostos e dívida pública, com o poder público em mãos e o direito de cobrança do que foi imposto por lei. Como se os funcionários do Estado fossem alguém superior, que não pudesse ser inviolável, que não pudesse ser corruptível, que não tivesse... como se ele fosse um outro ser humano, acima da sociedade dos fudidos. Então, um funcionário do Estado chega para cumprir a ordem que foi imposta e ele tem toda a autoridade ali. E se não aceitar, aí entra a polícia com porrada, sangue e morte, e chacina, o que precisar. Então, é inegável que existem uns funcionários privilegiados do poder público. Aí o Lenin fala que o Estado é sempre o Estado da classe dominante, classe economicamente dominante, que por isso também fica sendo classe politicamente dominante. E assim, novas formas de explorar e continuar mantendo esse poder vão se fazendo ao longo da história, em momentos de luta mais acirrada. Eles fazem algumas concessões e em momentos de ofensiva da classe burguesa, eles fazem muitos ataques. Aí ele dá um exemplo, por exemplo, o Estado antigo, escravista, era um instrumento, por exemplo, aqui no Brasil, da exploração do senhor de engenho sobre os escravos, por exemplo. Já hoje em dia, avançou um pouco mais e a nova guerra de classe é do patrão e do trabalhador explorado. Isso, por exemplo, há 100 anos atrás, quando ele escreveu o livro, ele não dá como verdade absoluta. É importante entender o processo que ele vai desenvolvendo, que hoje em dia, com formas mais complexas, por exemplo, a gente poderia entender novos tipos de dominação que ocorrem hoje também. E é lógico, essa que ainda continua existindo, que é do burguês e dos trabalhadores. Na República Democrática atualmente, os burgueses não atuam diretamente com o poder do Estado. Eles atuam de forma indireta. Por exemplo, não é o lema que está lá em Brasília. A burguesia usa o poder dela de forma indireta. Assim, é bom para ela de duas formas. Porque dá a impressão para o povo de que a gente vive num lugar democrático e as pessoas também, muitas vezes, não relacionam diretamente a política com a burguesia. Então, eles atuando indiretamente, eles têm essa vantagem. Além do mais, muitas pessoas são corruptas e faz o que for preciso para beneficiar os grandes empresários, recebendo dinheiro, e algumas pessoas são alienadas pelo próprio Estado que o burguês ajuda a manter. O Lenin fala que é assim que o imperialismo e o reinado dos bancos faz para se manter. Quando eles estão no poder, faz de tudo para frear as melhorias para a classe trabalhadora, justificando que sempre precisa precarizar e retirar direitos para pagar uma suposta dívida que nunca vai ser paga, enquanto eles ficam cada vez mais ricos. Eles nunca vão parar esse apetite por precarização para a nossa classe. Eles sempre vão querer mais e sempre vão reforçar as forças policiais, sempre vão reforçar todo o aparato coercitivo para manter essa dominação. O que isso significa para nós? É corrupção direta ou indireta? É aliança do governo com os sindicatos patronais, aliança do governo com a burguesia ou só amizade? Qual que é o papel dos ministros? Eles são aliados do povo?
ou eles são aliados direto ou indiretamente dos multimilionários, dos lobistas, dos concussionários. Então, nesse sentido, é que a gente fala que a democracia burguesa é a ditadura da burguesia, porque troca governo, entra outro governo, sai governo e sempre as políticas não são feitas em benefício da população. É feita da classe burguesa para a classe burguesa e o pobre aceita ou toma porrada. Atualmente, o sufrágio universal, ou seja, o voto da população, não representa o interesse da população. Esse Estado não existiu sempre. Com a sociedade se dividindo em classes sociais com interesses opostos, fez-se a necessidade de ter um Estado para amortecer a colisão iminente entre esses grupos, já que uma tinha interesse oposto ao outro. Porém, com a Revolução Industrial, a produção aumentou de tal forma que hoje em dia já não tem necessidade mais de existir classe social. Inclusive, isso é um empecilho para o desenvolvimento, já que mantém uma parcela da população passando fome, às vezes, dependendo do nível do capitalismo que o Estado permite. Por exemplo, no Brasil, com dificuldade para alimentar com tanta terra. E quando o povo conquistar o poder de verdade, a gente tem condição de acabar com as classes sociais e, por fim, não vai ter necessidade nem mesmo do Estado, já que com o fim das classes sociais, a gente tem o mesmo destino. A gente tem o mesmo destino. A gente tem o mesmo norte. A gente pode pensar como crescer como humanidade, o que a gente pode buscar, o que a gente pode ser mais, ser melhor, aproveitar nosso tempo. E esse é o próximo ponto, no ponto 4. Como o Estado vai acabar? Quando o proletariado tiver força suficiente para apoderar do poder do Estado e transformar todos os meios de produção em propriedade do Estado, nesse momento chega ao fim o Estado. É sempre o Estado da classe que ele beneficia naquele momento histórico. Por exemplo, na Europa, na Idade Antiga, na Antiguidade, o Estado era o Estado dos proprietários de escravos. Aí já na Idade Média, era o Estado dos proprietários feudais. Já hoje em dia, é o Estado da burguesia. Então, nesse sentido que a gente fala que o Estado vai acabar. Quando o Estado representar toda a sociedade, já não vai ter necessidade de ter Estado. Quando a gente chegar num estágio de desenvolvimento que o Estado consiga representar toda a sociedade, a gente vai chegar no comunismo e já não vai ter necessidade de ter o Estado. Portanto, o Estado definha, assim que ele representar toda a sociedade. Então, o comunismo põe fim no Estado, põe fim na imposição de uma classe por outra. E o governo das pessoas passa a ser o da administração das coisas, da administração dos recursos em prol da sociedade. O Estado não é abolido, como pensam os anarquistas. Ele definha e deixa de existir quando não tiver mais necessidade. Então, o socialismo vai na direção da eliminação do Estado. E isso não tem nada a ver entre ter mais Estado, ter mais iniciativa privada. Não é esses os termos. Cada país encontra um jeito para o seu desenvolvimento para chegar até o momento de não ter mais Estado. A União Soviética fez seu caminho, Cuba fez seu caminho, China tem seu caminho. O que eu estou tentando propor é que a gente pense o nosso caminho de desenvolvimento e que toda a sociedade esteja se sentindo bem e representada. E representando também. Então, com a Revolução, a gente consegue abolir o Estado burguês. A gente começa na construção do Estado proletário, que é um Estado socialista que proporcionará a gente chegar no comunismo e não ter necessidade nem mais de ter o Estado. Então, já que o Estado é uma força de repressão que é usada de uma classe por outra, quando a gente fizer a revolução e ter o poder do Estado, a gente vai usar o Estado não mais contra o pobre trabalhador, a gente usa o Estado contra a burguesia. E democracia ainda é um Estado. E é esse ensinamento que as pessoas tentam ridicularizar e tentar diminuir como se fosse algo banal ou medíocre, sendo que não é, corresponde diretamente ao que vai melhorar a nossa vida. É incorreto afirmar que quando tiver Estado vai sempre ser livre e popular. Vai ter alguns momentos que vai precisar da repressão e da violência. Para o novo nascer, o velho precisa morrer. A violência desempenha sempre seu papel histórico. Atualmente a violência é usada contra pobres e pretos, todo grupo marginalizado. A violência revolucionária seria para
atacar quem tá atacando a gente. É um movimento de defensiva. A gente só quer parar de morrer, a gente quer viver bem, a gente quer construir um novo país. É com violência que a gente vai conseguir quebrar esse sistema político para fazer nascer realmente o novo, porque a burguesia e todo esse aparato repressor não vai cair da noite para o dia. Eles precisam ser enfrentados. Mas a violência é uma coisa que desgasta e que não deve ser usada a todo momento. Deve ser usada em momentos específicos, contra o Estado burguês, contra a ditadura da burguesia. E não é que a gente goste de sangue, é que infelizmente é inevitável dadas as circunstâncias da realidade. E a substituição do Estado burguês pelo Estado proletário, pela construção do socialismo, se dará pela uma revolução armada, um conflito violento que não tem como evitar e nem tem por que a gente se enganar. A gente tem que preparar para o confronto para a gente ter o poder em mão e poder avançar rumo a um Brasil melhor. Melhor fazer parte por parte, né? 5 capítulos, né, velho? Fiz um. Uhum. Papai, eu paro ou pauso?